a criação dos céus e da terra, e tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra, céus no plural e terra no singular, portanto não existe ET. E a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas noite. E foi tarde e manhã, o primeiro dia. Portanto, aí se vê que não há mistura entre o bem e o mal, entre Jeová e Baal. Maçons, voltem-se para o Deus vivo Criador. Seitas satânicas, pois, não têm base na verdadeira Escritura. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas, que manteve debaixo da terra, debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca à terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim fez o Senhor, e tudo era bom. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol, e a luminar menor para governar a noite, e as estrelas, que é a lua. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Mais uma vez, a separação entre o bem e o mal. Portanto, não há mistura entre o santo e o profano. O santo está a ressurreição, e no profano a mistura espiritualista por trás da reencarnação. Isto foi o quarto dia, e houve manhã e tarde.
e houve tarde e manhã. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi tarde e manhã, o quinto dia, criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Ciência, conforme a sua espécie. Portanto, homem criou Deus, macaco criou Deus, conforme a sua espécie. E assim foi: gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos, no plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, o primogênito da criação, conforme Hebreus 8, assim se fez, dando ordem para a criação se realizar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Atentem aqueles que querem perverter a verdade do Evangelho pleno. Macho e fêmea criou o Deus Altíssimo. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está debaixo sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente. Servos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se foi. E viu Deus que isso era bom. E foi feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra
que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou este dia, que foi o sétimo, e o santificou, e o consagrando-o, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Portanto, estes foram os sétimos dias da criação. Atentem, o quarto mandamento não é domingo, mas sim o Shabat, que é o sábado. O Deus Altíssimo, o Eterno, assim nos ordena a restaurar o altar e reedificar a casa do Senhor. Começar por nós mesmos, cada um, se arrependendo, voltando-se para o Senhor, conforme as Escrituras. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda planta do campo ainda não estava na terra, não brotava, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra, toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore da vida. Árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, provavelmente ao lado dela. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o outro desce da terra, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bitélio e a pedra sardônia. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai da banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Obedecer é melhor do que sacrificar, porque obedecemos ao Senhor Criador. A criação da mulher. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, ave dos céus, e trouxe a Adão para estes ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Assim o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Capítulo 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Que pena! Adão, olha para Deus, não olha para a mulher, Adão, pelo amor de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figo, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia,
E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás, Adão? E disse Adão: Ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Oh, coitadinho, já pensou? E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto, mulher? Aí, essa, né, para não assumir a responsabilidade. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente que está e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, Deuteronômio 13, Deuteronômio 28, vemos as bênçãos em decorrência da obediência e as maldições em decorrência da desobediência. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição e a tua concepção. Conceição, que é concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à sua voz, à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da vida. Espinhos e cardos também se produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e do pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, portanto, ela era a mãe de todos os viventes. Reencarnação, cientista, evolução, prestem atenção. Criação, não evolução, já foi dito atrás. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e torne também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra
de que fora tomado. Portanto, a árvore da vida está a nosso alcance, mas precisamos nos arrepender e sair desse pecado original. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Espada inflamada. Espada, palavra de Deus, inflamada pelo Espírito Santo do Deus vivo. Eis o mistério da fé. Quem duvida será infelizmente merecedor de Apocalipse 21:8. Atentem para o juízo do Deus vivo Criador. Amanhã, capítulos 4, 5 e 6. Em nome de Jesus. Amém.